explicação para aquele fenômeno. No caso aqui, como são alunos do direito, a gente não vai falar, obviamente, de todos esses ensaios, de todos os assuntos que a gente trata nesse livro. A gente vai falar das partes do livro, dos ensaios do livro, que tem mais relação com o direito, para ficar mais próximo de vocês. Então, aqui na minha fala, eu vou falar do que eu escrevi aqui, que se relaciona mais diretamente com as questões afins ao direito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é o seguinte: a teoria marxista da luta de classes, assim como as suas derivadas pós-modernas da teoria da luta de classes, ela é totalmente incompatível com a democracia, certo? Não tem como você compatibilizar a defesa da democracia, a defesa do pluralismo, da liberdade de opinião, com a visão de luta de classes, ou seja, a visão segundo a qual a sociedade se divide em dois povos, dominantes e dominados, exploradores e explorados, que têm interesses completamente antagônicos entre si. Por que incompatível? Porque é o seguinte: se existe uma classe, um conjunto de classes, ou um certo grupo social formado por homens brancos, heterossexuais, de classe média e alta, que são os dominantes, e o resto são os dominados, então a única maneira de você promover o bem comum é fazer com que esse grupo dominante seja derrotado. E pronto. Esse grupo dominante ele tem que ser calado, esse grupo dominante tem que ser sistematicamente derrotado em qualquer proposta de planejamento público, certo? Bom, se tem um grupo que tem que ser sistematicamente derrotado, se as propostas desse grupo, suposto grupo, elas têm que ser sempre vencidas, elas nunca podem ter vigência, então não tem como ter democracia, não tem como ter respeito à liberdade de opinião, nem de expressão, nem de proposição. Esse grupo tem que perder, porque se esse grupo vencer, a sociedade como um todo perde. Bom, isso no campo do direito tem um peso extremamente importante. Se um juiz for julgar causas imbuído dessa visão de que a sociedade se divide em exploradores, explorados, dominantes e dominados, ele não vai cumprir o seu papel, não a favor da democracia. Ele vai julgar sempre tendo como pressuposto o grupo, entre aspas, que tem que sair vitorioso e o grupo que tem que sair perdedor. Isso pode parecer que é muito abstrato, muito teórico, mas nem tanto, certo? Eu mesmo já vi uma entrevista daquele jurista, o Eros Grau, em que ele afirmou com todas as letras, né, que quando ele julga tendo como princípio isso, certo? Ele julga de acordo com essa visão de classe, essa visão de que esse grupo é o dominado, esse grupo é o explorado, então esse grupo é que tem que sair vitorioso. Então, em qualquer caso que se apresente a ele, se ele entender que existe ali um conflito de classe embutido, ele vai julgar de acordo com essa visão de luta de classe, e não de acordo com a lei, que na verdade é o papel do juiz, certo? É por isso que logo no começo do livro, os primeiros ensaios vão chamar atenção para isso. A ideia de luta de classe, ou dessa oposição dominante e dominada, é incompatível com o trabalho científico, porque o cientista ele já vai fazer a pesquisa já com uma ideia, uma explicação pronta de antemão. Então ele vai fazer exatamente como um criacionista, né? Ao invés dele partir dos fatos para formular teorias que expliquem esses fatos, ele vai fazer o oposto. Ele já tem uma explicação pronta para o fenômeno que ele vai investigar e ele vai procurar dados que confirmem a explicação pronta de antemão. A explicação de que a sociedade se divide em dominantes e dominados e assim por diante, certo? Essa visão de luta de classe, o pessoal pode às vezes dizer assim: ah não, isso não é uma coisa muito velha, isso é uma coisa antiga, isso é um marxismo rançoso, hoje em dia ninguém pensa assim. Não, na verdade essa ideia é muito forte. Por exemplo, Boaventura de Souza Santos é um sociólogo português, né, que inclusive é estudado na área do direito, né, sobretudo aquele pessoal do direito achado na rua, etc. O Boaventura de Souza Santos ele pode ser classificado como um pensador pós-moderno, mas na verdade tudo que ele escreve é stalinismo com outra roupagem. Então tem trabalhos dele acadêmicos em que ele diz explicitamente que nós precisamos estabelecer uma relação mais igualitária entre uma ciência hegemônica, uma ciência imperial, é o termo que ele usa, e uma ciência multicultural. O que é a ciência imperial? É a ciência que expressa o ponto de vista dos dominantes, dos ricos, dos heterossexuais, de classe média e alta, dos países de primeiro mundo e assim por diante. E a ciência multicultural é a ciência que expressa o ponto de vista dos dominados, certo?
dos sem terra, dos gays, das mulheres, etc, etc, etc. Cara, isso nada mais é do que aquela velha dicotomia stalinista entre ciência burguesa e ciência proletária. Ele só muda o rótulo. Em vez de ele falar ciência burguesa, ele fala ciência imperial. Em vez de falar ciência proletária, ele fala ciência multicultural. Então, assim, é uma visão profundamente autoritária, e qualquer visão de direito que nasça dessa visão vai sempre levar a uma deturpação do direito, da própria função do juiz, né, de para que serve, afinal de contas, o sistema judiciário. Então, essa é uma questão mais teórica, mais de fundo, que está na base dos ensaios que a gente escreveu nesse livro. Mas tem outras implicações, né, desse tipo de visão de sociedade, justamente quando ela tenta explicar, digamos assim, fenômenos sociais, mas sempre partindo desses consensos a priori, e que também tem seus rebatimentos no campo do direito. No caso aqui dos ensaios que eu escrevi, eu acabei escrevendo aí uns 2 ensaios que tratam de violência, certo? Violência urbana. É claro, como eu sou geógrafo, eu peguei ali alguns trabalhos de geografia que procuram tratar da relação entre violência urbana e planejamento urbano. Eu peguei especificamente o trabalho de um geógrafo chamado Marcelo Lopes de Souza. Ele é muito conhecido nessa área de planejamento urbano, ele fez o doutorado dele na Alemanha, né? Então, um cara todo sempre muito chamado a falar sobre violência urbana, etc. Mas o interessante é isso, as ideias desse Marcelo Lopes de Souza, apesar dele ter feito o doutorado dele na Alemanha, etc, as ideias dele são de uma banalidade, assim, mas são de um simplismo teórico, explicativo, assim, absurdamente, né, redutor, né, empobrecedor de qualquer debate. Então, o discurso dele também não é uma idiosincrasia dele, na verdade é um discurso bastante difundido, na verdade, nos meios jornalísticos brasileiros, nos meios científicos brasileiros. Então é um discurso muito comum na sociologia, é um discurso muito comum naquele núcleo de estudos da violência, da USP, aquela turma de Paulo Sérgio Pinheiro, né? Enfim, aquele pessoal de lá. Mas basicamente ele diz o quê? Esse Marcelo Lopes de Souza. Coisas muito parecidas com o que esses outros sociólogos aí que eu falei pensam, né? E até escrevem explicitamente. Ele vai dizer o seguinte: o capitalismo ele é intrinsecamente antiecológico e criminógeno. Aqui eu não vou ficar falando dessa questão ecológica porque não é o objetivo. Vou pegar mais essa segunda ideia. Ele diz o seguinte: o capitalismo ele é criminógeno, ou seja, o capitalismo ele gera crime. Por que o capitalismo gera crime? Bom, porque ele vai dizer que o capitalismo ele gera necessariamente fome e opressão sistemática. Então, portanto, é impossível você não ter fome, não ter crime no sistema capitalista, porque ele produz fome, produz opressão sistemática, ele gera pobreza, gera desigualdade, então, portanto, sempre vai ter crime. E aí, nos trabalhos dele, ele diz o seguinte: bom, existem alguns crimes que não têm origem nesses problemas sociais, de pobreza, de fome e desigualdade. São crimes passionais, digamos assim. Então, ele diz o seguinte: numa sociedade pós-capitalista, ele evita o nome socialismo, né? Depois da queda do muro de Berlim, o socialismo, você falar socialismo, o pessoal, que coisa velha, coisa antiga. Ele evita o termo socialismo, ele fala uma sociedade pós-capitalista. O que é uma sociedade pós-capitalista? Sei lá, eu não é socialismo. Eu tenho vergonha de usar um termo velho, mas é isso. Mas enfim, ele está dizendo que numa sociedade socialista você até poderia ter crime, mas essencialmente seria aquele crime passional, né? Então o cara pegou a mulher na cama com o outro, vai lá e meteu bala nos dois. Esse tipo de crime até poderia existir numa sociedade socialista. Entretanto, haveria uma tendência de redução enorme do crime numa sociedade socialista, porque estaria eliminada a causa principal do crime, que é o capitalismo, é a pobreza, é a fome gerada pelo capitalismo. Bom, na verdade, essa é uma ideia que ele fala, mas ele não apresenta nenhuma evidência empírica para justificar isso. Ok, então ele diz: o capitalismo gera crime, é criminógeno. Qual é a evidência empírica que ele apresenta? Nenhum. Simplesmente isso é algo dado, é um consenso a priori. Ele escreve isso como se já está de barato que isso é verdade, não há dúvida com relação a isso, né? Mas não seria necessário apresentar uma evidência empírica? Se o cara é um cientista, como é que um cientista pode fazer uma afirmação sem nenhuma evidência empírica? Não é? Bom,
existem evidências empíricas? Existem. E as evidências empíricas vão exatamente no sentido inverso. Certo? Aqui mesmo nesse livro, eu publico uma tabela, foi produzida pelo criminologista Manuel Eisner, em que ele fez um estudo sobre taxas de homicídio na Europa, isso lá desde o século XIII. E o que ele mostra é que a criminalidade na Europa do século XIII até a década de 90, que é o final ali da tabela dele, a criminalidade despenca, ou seja, a taxa de homicídios despenca. Enquanto em certas regiões da Europa, lá nos séculos XIII, XIV, XVI, você tinha taxas de homicídio semelhantes às do Brasil atual, na verdade. Então, taxas de homicídio na faixa de mais de 50 por 100 mil habitantes. Hoje, na Europa, você tem regiões ali de taxas de homicídio de 0,3, taxas extremamente baixas. Então, na verdade, o Marcelo Lopes de Souza escreve isso como se fosse algo tá dado, né? Isso mesmo, capitalismo criminoso, é consensual, não tem que discutir. Então, é tão óbvio que não precisa nem ter dado para mostrar, mas, na verdade, quando a gente vai atrás de algum dado, a gente descobre que é o inverso. Ou o que a Europa viveu até hoje não é capitalismo, né? Ou eles estão no pós-capitalismo já. Exatamente. Quer dizer, ou a Europa não é capitalismo, está já há séculos, né? Ou então é o contrário. O capitalismo ele não é criminógeno. O capitalismo reduz a criminalidade. Por que o capitalismo reduz a criminalidade se ele gera fome, pobreza e desigualdade? É porque o capitalismo ele não gera fome, ele elimina a fome. O capitalismo não gera pobreza absoluta, ao contrário, ele elimina a pobreza absoluta. Mas e a desigualdade? Sim, o capitalismo ele não vai zerar a desigualdade, porque não é da natureza do sistema. E, na verdade, talvez essa seja uma virtude do sistema, porque as tentativas de gerar uma sociedade puramente igualitária deram fracassos estrondosos. Né? É o exemplo da União Soviética, China, ou mesmo atualmente Coreia do Norte, Cuba. Quer dizer, as tentativas de gerar uma sociedade puramente igualitária geraram fracassos estrondosos em todos os sentidos. Então, na verdade, o que os dados estatísticos mostram, inclusive dados que eu mostro aqui nesse livro, é que o capitalismo ele tende a eliminar a fome e ele tende a eliminar a pobreza absoluta. Ele tende a fazer com que toda pobreza seja apenas pobreza relativa. Certo? A grande diferença entre pobreza absoluta e pobreza relativa qual é? Pobreza absoluta é privação de bens essenciais. É quando o cara não tem o suficiente nem para comer direito, não tem uma casa com esgoto, né? Enfim, aquelas coisas básicas, muito essenciais. À medida que o capitalismo se desenvolve, a diferença entre as pessoas são apenas relativas. Ou seja, a tendência é que mesmo os pobres têm acesso ao essencial, têm acesso ao básico e até coisas supérfluas, certo? Hoje em dia, dá até vergonha de mostrar meu celular, porque meu celular é um celular, não é um smartphone. Vocês aí acho que são todos com smartphone, o meu é um celular. Mas enfim, a faxineira do meu prédio tem um celular melhor que o meu. Tá? Eu já vi ela falando no celular, o celular dela é melhor que o meu, inclusive. Na verdade, os pobres, eles vão tendo não só o básico, como até algumas coisas que essencialmente daria para viver sem, como celular. E, portanto, o capitalismo cria um incentivo positivo para que as pessoas não partam para o crime. Certo? Elas não estão passando fome, elas têm acesso ao básico, mas permanece uma diferença relativa. Bem, quando a gente pega estudos sobre violência urbana no Brasil... Se elas quiserem um bom sinal de celular, talvez ser preso. Também. Na cadeia aqui no Brasil, pelo menos, o celular pega melhor que em muito lugar. Mas, enfim, se a gente pega a bibliografia sobre violência urbana no Brasil, é muito forte essa ideia. A desigualdade gera violência. Por que a desigualdade gera violência? Porque o cara fica revoltado porque ele não tem isso, não tem aquilo, então por isso ele parte para o crime? Não é uma boa explicação. Se fosse assim, então até eu iria partir para o crime. Não é que eu ganhe mal, ao contrário, eu acho que o meu salário ali de professor da Universidade Federal até que é um salário muito bom. Na comparação com a média salarial brasileira, eu ganho muito acima da média, certo? Professor doutor de Universidade Federal, eles podem repetir o tempo todo que eles ganham mal. É mentira, eles ganham muito bem, certo? Eu sei porque eu sou um deles. Eles ganham muito bem, fora o que o cara pode ganhar por fora com pesquisa e tal. Mas mesmo assim, eu ganho muito bem em comparação com a maioria esmagadora da população brasileira. Mas eu gostaria de ter um iate, eu não tenho. Eu gostaria de morar numa casa, num condomínio fechado, que tivesse uma piscina olímpica aquecida só para eu nadar, porque uma coisa que eu gosto de fazer é nadar. E eu não tenho.
Então, se for assim, até eu posso sair por aí roubando. Então, quer dizer, a explicação, se dizer que desigualdade explica violência, não é uma boa justificativa do ponto de vista lógico. Mas, ciência não pode ser feita só com lógica. Ela tem que ser feita também, sempre e necessariamente com evidências empíricas. Existe alguma evidência empírica de que violência não tem absolutamente nada a ver com desigualdade? Existe. E a evidência empírica é fornecida pelo Brasil, certo? Conforme dados que eu cito aqui. Como o PT já está no poder há 13 anos, você já deve estar de saco cheio de escutar que durante o tempo que o PT esteve no governo, a desigualdade de renda no Brasil caiu muito, não é? Bom, isso é uma meia verdade. A queda da desigualdade de renda no Brasil, ela é um fato. Mas ela não começou com o PT, ela começou com o Plano Real, certo? Dados produzidos pela PNAD, Pesquisa Nacional para Mortes e Domicílio, uma pesquisa anual, eles mostram que houve uma queda significativa do índice de Gini, que mede a concentração de renda no Brasil, já a partir de 95, de forma mais intensa a partir de 97 e de forma mais rápida ainda a partir de 2001, certo? Ou seja, durante o governo Fernando Henrique. A partir de 2004, 2005, essa queda da desigualdade de renda continua acontecendo, só que já num ritmo mais lento. A queda da desigualdade de renda medida pela PNAD, ela para em 2010, praticamente. 2011, 2012, ainda houve queda da desigualdade, mas uma queda assim, extremamente baixa, uma queda da desigualdade dentro da margem de erro da própria pesquisa. Então, em termos científicos, variações dentro da margem de erro não são variação, certo? Porque pode ser que não tenha havido variação nenhuma. No ano de 2013, a PNAD registrou um aumento, não, na verdade não foi em 2013, sim, foi em 2014, mas o dado era relativo a 2013. Em 2014, o IBGE divulgou mais um resultado da PNAD de 2013, mostrando que ali já houve até um pequeno aumento da desigualdade de renda. Aí aquelas coisas de governo petista, né? Num dia o IBGE anunciou que aumentou a desigualdade, e no dia seguinte o IBGE anunciou que teve um erro de cálculo aí. A gente errou o cálculo. Como assim errar o cálculo? O cálculo amostral estava errado. Cálculo político. E aí pessoal, como assim o IBGE errou um cálculo? É que a gente errou o cálculo amostral. Aí os especialistas falaram, olha, se esse erro aconteceu mesmo, foi um erro grosseiro. Como é que o IBGE comete um erro grosseiro desse em uma pesquisa que já existe, né? Aí, é que a gente mandou, o cara que fez o cálculo era um estagiário. Meu Deus, eles mandaram um estagiário para fazer o cálculo amostral da PNAD, meu Deus, né? Enfim. O cara que divulgou no site também era estagiário. Estagiário. De repente no IBGE, os técnicos eles não fazem nada. O trabalho importante é tudo para o estagiário fazer, né? Mas enfim, vamos dar de barato que vamos dar de barato que continua havendo queda da desigualdade de renda em 2013. Fazer de conta que teve, né? Se bem que mesmo assim, mesmo que o cálculo realmente tenha havido um erro de cálculo corrigido no dia seguinte, ainda assim, foi dentro da margem de erro. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, na prática, pela PNAD, já desde 2011 que não há mais queda da desigualdade. Ok. Ainda assim, não há dúvida, de 95 até 2010, 2011, houve uma queda importante da desigualdade de renda no Brasil. E a criminalidade? Isso é interessante. A criminalidade aumentou. Certo? Se você olhar a taxa de homicídios no Brasil, nesse período, vai dar a impressão que diminuiu. Não é? Por quê? Porque houve uma pequena queda, uma queda muito pequena mesmo, ali na faixa de 27,8 homicídios por cada concentrada em São Paulo. A queda concentrada em São Paulo. Exatamente. A maior queda concentrada no estado de São Paulo. Exatamente. Quer dizer, no Brasil, se você pegar a taxa brasileira, vai dar uma queda bem baixa, assim, de 27,8 para 27,1, exatamente nesse mesmo período que eu estou falando, certo? Ali de 2000 até 2010 e tal. Ou seja, o Brasil tem uma queda ridiculamente pequena. Mas, quando você olha o dado desagregado por estado, aí a gente vê exatamente isso que o Anselmo comentou. Na verdade, houve uma queda vertiginosa da taxa de homicídios no estado de São Paulo. Certo? Então, no estado de São Paulo, a taxa de homicídios, ela de 2000 até 2010, ela despenca de 48 para 13. E no restante do Brasil, a taxa de homicídios dispara. Certo? Ou seja, se não fosse o resultado
excelente do Estado de São Paulo em reduzir a taxa de homicídios, isso se refletiria